Olá, eu sou Priscila Frais e hoje nós continuamos essa jornada de explicar os números na Bíblia. Hoje é o número 3. Esse número é muito especial para mim, porque foi com ele que Deus começou a me chamar a atenção e eu comecei a entender que existia algum significado, algum segredo de Deus através dos números. Na minha vida eu percebi que toda vez que Deus me dava uma direção, ou que eu orava pedindo uma direção a Deus, de alguma forma Deus me confirmava 3 vezes. E aquilo me intrigou porque não foi nenhuma, nem 12, nem 3 experiências. Mas através da minha vida eu conseguia perceber que isso era uma regra. Então eu consegui entender que o 3 carregava uma mensagem. Que Deus confirmando a sua direção, a sua vontade, a sua palavra para mim. Tá, mas e o que as escrituras falavam sobre isso? Então um dia lendo as escrituras, e há várias formas de você estudar as escrituras. Uma delas é você ler um livro inteiro, para que você não perca a sequência do que está acontecendo. E eu lendo o livro de Mateus, eu percebi que os discípulos receberam 3 vezes a mesma mensagem. Antes que Jesus falecesse, Jesus avisou para eles, olha, depois que eu ressuscitar, eu vou encontrar com vocês em Jerusalém. E assim, depois que ele faleceu, houve a confirmação da mensagem através de anjos e circunstâncias. Opa, estava aí a base das escrituras para falar que o número 3 é confirmação. Mas quando você vai estudar a fundo, você vê que o número 3 também carrega outros significados. E eles são fascinantes. Então hoje, essa é a nossa jornada. Qual o significado do número 3 nas escrituras? Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, fazer parte desse grupo, acione o sininho das notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, faça algum comentário e se você achar relevante, divida esse conteúdo com algum amigo. Nas escrituras, existem 4 números que carregam a assinatura de Deus. É o número 3, o número 7, o número 10 e o número 12. Mas quando Deus quer causar, ele usa o número 3. Então o número 3 vai falar da soberania, da majestade, da plenitude de Deus. Quando ele quer nos deixar de boca aberta, ele estampa o número 3. Gente, a primeira coisa que a gente pensa quando fala de número 3 é Jesus ressuscitou ao 3º dia. Vamos agora então estudar passo a passo as características e as mensagens que o número 3 carrega. A primeira coisa que o número 3 vai apontar é para a perfeição divina. Deus onipotente, onipresente e onisciente. Vai falar do poder, da presença, da vontade de Deus manifesta a nós. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O número 3 ele vai falar de ser eleito, ser estabelecido por Deus. Fala da unidade. Deus estabeleceu como pais da fé Abraão, Isaque e Jacó. Depois do dilúvio, a terra foi repovoada pelos 3 filhos de Noé. Através dos 3 filhos de Noé, vem toda a genealogia da humanidade toda. Os 3 primeiros reis de Israel, que foram Saul, Davi e Salomão, reinaram sobre Israel de forma unificada, antes que as tribos fossem divididas. E as escrituras também apontam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conforme eu já disse, o número 3 carrega o significado de confirmação. Eu acredito que essa é a forma mais visível de ver a manifestação do número 3, através da repetição. Falando desse tema confirmação, no livro de Atos, capítulo 11, versículo 9 e 10, Deus apresenta para Pedro um lençol, e nesse lençol ele coloca todas as carnes impuras. E por 3 vezes ele fala para Pedro, Pedro, coma. 3 vezes, confirmação, uma direção de Deus. 1 João 5,8 também vai falar que há 3 elementos que testemunham de Jesus, a água, o sangue e o espírito. O número 3 também vai falar de crescimento, frutificação, multiplicação. Isso porque no 3º dia Deus criou os frutos com a semente. E é isso que faz a semente, ela faz crescer, ela faz multiplicar, reproduzir a si mesma. Outro significado do número 3 que é bem bacana, quer dizer intervenção divina. Veja que tentaram matar Jesus durante o seu ministério por 3 vezes. A primeira vez foi quando ele ainda era bebê. Veja que Moisés foi escondido por 3 meses. Agora pensa como um bebê recém-nascido é escondido por 3 meses. O bebê chora o tempo todo. Se não for por intervenção divina, pode esquecer. Jesus recebeu, quando bebê, para que houvesse provisão na sua vida e na sua família, ouro, mirra e incenso. Paulo também ficou cego por 3 dias e por intervenção divina, ele voltou a ver. Em 1 Reis 18:1, você vai ver que havia na terra, na época do rei Acabe, e que o profeta era Elias, uma estiagem muito severa de 3 anos. Então Deus levanta Elias para avisar Acabe que Deus ia intervir e ia acabar com aquela estiagem após o 3º ano. O número 3 também representa intimidade. Isso porque existiam 7 festas bíblicas. E das 7 festas, Deus exigia que toda a população se encontrasse com ele em
3 das festas. Eles deveriam ir até o templo, que é onde estava a presença de Deus. O número 3 também fala da intencionalidade de Deus. Ele vai dar uma conclusão, um direcionamento, uma ênfase para algo que Deus está falando para você. Por 3 vezes Deus vai repetir a Abraão: você vai ser pai de nações. Isso está lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 4, 5 e 6. Na verdade, você vai reparar por toda a Escritura que toda vez que Deus chama ou que Ele dá uma mensagem, que Ele direciona alguém, Ele sempre vai repetir 3 vezes. Ele vai confirmando conforme o processo. Então, no mínimo 3 vezes, durante o processo, Deus vai confirmando, Deus vai direcionando, Deus vai apontando através da confirmação. O número 3 também expressa julgamento, a justiça de Deus. Isso pode ser do lado positivo ou do lado negativo. Do lado positivo, a gente tem como exemplo Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas ele também foi perdoado 3 vezes por Jesus. Quando Jesus perguntava para ele: Pedro, tu me amas? E ele falava: Senhor, eu te amo, tu sabes. Jesus falava: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Então, da mesma forma que Pedro errou, negando Jesus 3 vezes Jesus perdoou ele com a pergunta: Pedro, tu me amas? Na verdade, a mensagem: olha, eu perdoo o que você fez. Falando do julgamento de Deus do lado negativo, no 3º ano do reinado do rei Jeoaquim, Daniel 1, 1 e 2, Nabucodonosor foi e invadiu a cidade. Quando Deus quer demonstrar o seu controle divino, ele se manifesta através de maneira sobrenatural e ele estampa o número 3. Isso aconteceu com Jesus, que ressuscitou ao 3º dia. Falando dessa manifestação sobrenatural de Deus, quero ler aqui Êxodo 4:9. Então explicou o Senhor: assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do teu primeiro sinal, acreditarão na comunicação do 2º sinal. Se não acreditarem nesses 2 sinais, nem derem atenção às tuas palavras, tomarás a água do rio e a derramarás em terra seca, e a terra que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Sendo assim, através de 3 manifestações sobrenaturais, Deus demonstra o poder, o controle dele. Número 3 também significa ordem. Isso porque Deus determinou que de um lado e de outro do Jordão fossem determinadas 3 cidades-refúgios, para que as pessoas pudessem fugir e ali elas pudessem descansar em Deus. Isso servia para pessoas que tinham cometido um crime, mas não tinha sido um crime intencional. O templo também era dividido em átrio, santo e santo dos santos, apontando que existe hora, momento e lugar para todas as coisas. O número 3 fala de um processo de santificação, de purificação. Era normal que quando alguém estivesse doente ou então tivesse ido à guerra e matado alguém, ficasse isolado por 7 dias fora do acampamento. Nesse período ele estava em processo de santificação. E no 3º e no 7º dia era quando eles tinham que se purificar. Falando desse processo de purificação, de santificação, Êxodo 19 está falando que o processo era de 3 dias e que no último dia haveria a manifestação da presença de Deus. Então, em 19:16 fala o seguinte: ao alvorecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta. E todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Isso aconteceu, a manifestação da presença de Deus, após o 3º dia, num processo de purificação. Do lado negativo, o número 3 vai falar de carnalidade, das paixões da carne. 1 João 2,16 fala o seguinte: pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Vamos então falar de algumas curiosidades envolvendo o número 3? A gente já falou que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Na época dos sacrifícios, as ofertas que eram feitas a Deus, a carne a partir do 3º dia estava estragada, era considerada impura. São 3 as funções do profeta: edificação, encorajamento e consolo. O nosso tempo é dividido em presente, passado e futuro. As datas contêm dia, mês e ano. Os discípulos no Pentecoste foram cheios do Espírito Santo à 3ª hora da manhã. Jesus pediu a Deus por 3 vezes que, se possível, passasse dele aquele cálice, que era a crucificação. E enquanto Jesus fazia essa oração, por 3 vezes os discípulos dormiram. Paulo orou por 3 vezes a Deus pedindo que o seu espinho na carne fosse removido. Quando Deus é exaltado por seres celestiais, os seus atributos são repetidos por 3 vezes. Santo, santo, santo. A genealogia de Jesus veio através do 3º filho de Adão, Sete. Os maiores atributos do ser humano são fé, esperança e amor. O mar foi aberto 3 vezes, com Moisés, com Josué e com Elias. São 3 as cores primárias: vermelho, azul e amarelo. O
ministério de Jesus durou 3 anos aqui na Terra. Na natureza, a gente vê 3 reinos: mineral, vegetal e animal. E por último, o homem é dividido em corpo, alma e espírito. Vamos então para o resumão para a gente fixar o significado do número 3? O número 3 fala de perfeição divina, fala daquilo que é completo, unidade, ser eleito, estabelecido por Deus. Fala de confirmação, frutificação, produtividade, multiplicação, crescimento. Intervenção divina, provisão. Também fala de intimidade, intencionalidade de Deus com relação a algo. Conclusão, ênfase, direcionamento da vontade ou do chamado de alguém. Fala de julgamento, de justiça divina. Fala também da manifestação do poder sobrenatural de Deus. Fala de ordem, processo de purificação espiritual e da carnalidade, isso do lado negativo. Mas se você sonhou? Sonhou? E daí?